Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é André e esse é mais um episódio do A Parte da Parte. Para quem já assistiu A Parte da Parte, sabe que esse é um programa que eu e o Lauro Parente inventamos para dar voz aos clientes, para dar oportunidade, para darem a opinião deles sobre arbitragem. Em geral, nós sempre temos é, um diretor jurídico de uma empresa privada e um colega para ser co-entrevistador ou co-entrevistadora. Esse episódio da parte é diferente, porque o nosso cliente hoje não é uma empresa privada, mas é a administração pública. Para quem está familiarizado com a arbitragem no Brasil, sabe que a administração pública virou um grande player na arbitragem e já fez diversas arbitragens e passou a ser, então, um cliente também desse serviço que é a arbitragem. E a gente achou que seria importante saber a opinião da administração pública, né? Certamente, a administração pública, como cliente, vai ter uma visão talvez diferente das empresas privadas. E é isso que a gente quer explorar aqui. Para fazer entrevista comigo, dessa vez a gente convidou, que acho que vocês já conhecem bem, e ela vai fazer as perguntas junto comigo. Os nossos convidados, representantes da administração pública desta vez, são o Flávio e a Adriana. E eu vou fazer uma primeira pergunta para eles, e aí eles vão poder se apresentar também nessa primeira pergunta. Adriana, Flávio, vocês podem contar para a gente, rapidamente, um pouco da trajetória de vocês e como a arbitragem apareceu na vida de vocês? Oi, tudo bom? Eu entrei na Advocacia Geral da União em 2022, na carreira de procurador federal que cuida da administração federal indireta. Então, desde 2002, eu estou aqui atuando no âmbito da Advocacia Geral da União. Em 2005, eu fui convidada para implantar o sistema de contencioso estratégico de toda a primeira região, mais de 80% do território nacional. Por lá eu fiquei 8 anos. Então, a minha formação na casa, ela diz respeito a contencioso estratégico. A partir de 2015, 2016, eu direcionei um pouco a minha trajetória, colocando mais energia na vida acadêmica. Então, eu fiz um mestrado pela IPEA, em Políticas Públicas de Desenvolvimento Econômico, e logo depois eu passei mais de um ano em Colômbia, Nova York, como vice-escola. Quando retornei, foi a primeira vez que eu tive um contato, assim, ainda que um pouco superficial, com o consultivo, mas em 1º de janeiro de 2023, eu fui convidada para assumir a Procuradoria-Geral Federal. A Procuradoria-Geral Federal, ela representa toda a administração indireta federal, são 165 autarquias e fundações, e dentre elas as agências. E hoje em dia não tem como se falar em agência e não se falar em arbitragem. Então, foi um cenário absolutamente novo que me foi apresentado. É um cenário que exige uma dedicação, porque ele é técnico, ele é complexo e ele é muito diferente daquilo que eu vinha trabalhando. A primeira coisa que me falaram foi: a senhora tem que rasgar o Código de Processo Civil que a senhora está acostumada a trabalhar. Então, a gente tem ciente da importância da arbitragem na administração pública federal. Nós fizemos algumas alterações, reforçamos o time, e tem sido um processo de construção diário de fortalecimento dessa área no âmbito da Advocacia Geral da União, que atua não só no contencioso tradicional, no assessoramento jurídico, na cobrança, mas agora também em processos arbitrais. Olá, André, Cristina. A minha trajetória um pouco na Procuradoria Federal, ela foi mais voltada para o consultivo, né? Eu tive passagem também no contencioso, mas não no contencioso estratégico, como a Adriana. E desde que me mudei em Brasília, desde 2010, né? Fiz mestrado e doutorado aqui pela UNB. E a arbitragem, ela entrou na minha vida num período em que eu estive um pouquinho fora da Procuradoria-Geral Federal, né, da Advocacia Geral da União, período que eu fui assessorar uma ministra em Tribunal Superior, né, no STJ.
E lá, muitas questões da segunda sessão, né? As questões de arbitragem costumam ser decididas lá. Então, eu tive esse contato fora da AGU, mas já dentro da carreira de procurador federal. E quando eu voltei para a carreira, né, em 2020, né, eu logo fui trabalhar na Procuradoria Federal Especializada junto à Agência Nacional de Telecomunicações. E o tema de arbitragem já estava acontecendo ali. Foi quando eu tive o contato, esse primeiro contato na prática com a administração e arbitragem, né? E no começo de janeiro de 2023, eu fui convidado pela Adriana para assumir uma função nova, uma função muito interessante aqui na Procuradoria-Geral Federal, para coordenar toda a parte consultiva das autarquias federais que são agências reguladoras ou fazem algum tipo de regulação econômica. Então, aqui a gente tem a oportunidade também de coordenar e de acompanhar várias questões de diferentes agências reguladoras, diferentes autarquias pela AGU, e a equipe que foi formada em 2015, a equipe que foi formada para cuidar das arbitragens das agências também fica vinculada a essa consultoria federal, né? Então, em forma resumida, é essa minha trajetória e como eu tomei contato com a arbitragem na administração pública. Bom, eu entro agora na jogada, né, André? Antes de mais nada, quero agradecer muito o seu convite de participar desse programa, que eu acho super interessante e tem um papel muito importante, que é levar em consideração o papel da parte que, afinal, é a parte mais importante da arbitragem, né? E também é um prazer estar aqui com o Flávio e a Adriana. Enfim, para mim é uma alegria participar desse programa. E eu vou começar aqui, então, dirigindo uma pergunta para a Adriana. O Flávio já tocou um pouco nesse assunto, mas eu queria saber um pouco da organização interna dos times que atuam em arbitragens na administração pública, porque a gente sabe que tem uma série de agências reguladoras, tem a administração direta. Explica um pouco para a gente, conta um pouco como que é, então, essa organização que vocês utilizam. Oi, Cristina, tudo bom? Eu vou focar a resposta na administração pública federal, tá? Porque ela tem vários níveis de atuação, tem administração pública municipal, estadual. Vou falar da Advocacia Geral da União, que ela representa a Advocacia Pública Federal. São 4 carreiras muito específicas. Uma carreira do Banco Central, uma carreira menor. A carreira de advogado da União, que representa a União. A carreira de procurador da Fazenda, que representa a União nas causas tributárias, e a carreira de procurador-geral federal, que representa todas as autarquias e fundações públicas federais, sejam elas nas causas tributárias ou não tributárias, no contencioso ou no consultivo. Para poder organizar esse mundo de atuação estatal, porque, como eu disse anteriormente, são 165 fundações públicas federais, nós criamos no decreto 13.328, de 1º de janeiro de 2023, esse órgão novo que o Dr. Flávio Bianchi está à frente, que é uma consultoria federal em regulação econômica. Vinculado a ele são todas as agências reguladoras, CAD, CVM, SUSEP, para poder ter uma visão global e uma atuação transversal em relação a temas comuns. E dentro dessa consultoria federal de regulação econômica está a ENARB. A ENARB é a nossa equipe nacional de arbitragem que cuida dos processos envolvendo autarquias e fundações, em especial as agências reguladoras. Também dentro da Advocacia Geral da União existe a equipe do NEA, que é a equipe de arbitragem que cuida das causas envolvendo a União propriamente dita. São uma equipe parceira, composta só por mulheres. Doutora Paula Butti, que é procuradora da Fazenda Nacional, está à frente, e a gente troca bastante experiência. Mas dentro da AGU nós temos essas 2 equipes. A do NEA, que cuida das ações da União, e a ENARB, que está dentro da Procuradoria-Geral Federal e cuida das ações envolvendo de forma prioritária as agências reguladoras. Muito obrigado, Adriana. Acho que ficou bem claro essa organização, e eu acho que para a maioria das pessoas que trabalham majoritariamente com empresa privada, é sempre um certo mistério assim, entender como é que efetivamente a administração funciona internamente, sabe, os times e tal, fica tudo assim meio confuso.
mas agora acho que ficou bem claro. É uma sopa de Deixa eu... Desculpa, André, eu queria só complementar que nessa Claro. equipe que a gente ainda está estruturando, né, porque a tendência é de crescimento, nós hoje em dia contamos com 14 procuradores absolutamente especializados, alguns deles em dedicação exclusiva, outros cumulam a sua atuação até como procurador-chefe junto a alguma agência ou dentro da agência em outras posições. Estamos atuando corrente no momento em 19 arbitragens. Em 2023, nós tivemos 7 casos, obtendo êxito em 6 deles. É importante também trazer esses números para se ter noção da atuação efetiva da ENARB, que é a arbitragem da PGF, nos anos recentes. Esses valores, dependendo da metodologia envolvidos, vão de 100 a 200 bilhões de reais. Não, ótimo. Obrigado, Adriana. Obrigado pela complementação, com números, inclusive. Acho que nos ajuda muito a entender qual é a situação da arbitragem envolvendo a administração. Deixa eu fazer uma pergunta para o Flávio, e aí a pergunta para o Flávio é o seguinte, eu imagino que a administração pública enfrente algumas dificuldades práticas na hora de participar de arbitragens, né? Quer dizer, algo um tanto quanto novo para a administração. E aí minha pergunta é justamente essa, Flávio, assim, que questões práticas enfrentadas pela defesa nas arbitragens, especificamente das agências reguladoras, né? Vamos focar mais em agência reguladora. Tem falta de pessoal, tem perícias, preparação para audiência. Quais são as dificuldades práticas que a administração enfrenta? André, essa pergunta é muito boa, porque realmente é uma coisa ainda é muito novo, né? Pensar na administração pública e o uso da arbitragem ainda é muito recente, né? E assim, existem algumas ordens de problemas práticos, né? Dependendo até do momento histórico, como essa evolução está muito rápida, né? Vou até mencionar algumas coisas que já são um pouquinho passado, mas que são interessantes, acho que até todo mundo saber, né? Conhecer. Primeiro problema prático, né, que até a criação da equipe nacional de arbitragem, cada procuradoria junto a uma autarquia específica, cada órgão da PGF na autarquia cuidava das arbitragens daquela autarquia. Isso você tinha um problema muito grande de conhecimento, né? Você tinha algumas procuradorias com um nível mais alto de conhecimento, você tinha algumas procuradorias com nível próximo a zero de conhecimento junto à arbitragem. Então, nessa primeira fase, você tem um problema de como você compartilha informação, compartilha experiência, compartilha conhecimento, né, sobre arbitragem, como é que funciona isso, né? O termo de referência, ata de admissão, o que é isso, como que a gente tem que escrever, como que a gente tem que se comportar, como que eu tenho que tratar um árbitro, né? Tipo, então, assim, né, nessa primeira fase, né, você tem esse problema de conhecimento. Teve esse problema grave, assim, né, mas foi superado, assim, estamos no processo de superar esse problema com a criação da equipe. Você cria um canal institucional para compartilhar experiência, para compartilhar conhecimento, compartilhar informações e organizar a defesa, né? Isso pensando do lado prático nosso da Procuradoria. Com relação a fora a Procuradoria, né, a gente tem questões práticas também que não que incomodam, mas que a gente tem que superar de alguma maneira, porque a área técnica, né, quem cuida do dia a dia da agência, é quem vai acabar assessorando a autarquia também, né, na defesa. Então, são casos muito complicados, são casos com muita informação, então você tem uma dificuldade de mobilizar a mão de obra. Eu acho que assim, não existe uma falta grassa, uma falta crônica de mão de obra, mas você, na medida em que você mobiliza esses especialistas, esses técnicos para atuar na arbitragem, você acaba prejudicando o funcionamento ordinário da própria entidade, da própria autarquia, né? Esse é um problema prático que a gente enfrenta todo dia, né? A gente sabe muito bem, vai preparar uma audiência, né? Pelo menos um mês de preparação para essa audiência, né? Então,
Então, a gente tem esse problema, existe ainda esse problema prático de alocação de mão de obra, sim, né? Tipo, como que você vai escolher os técnicos, quem vai estar disponível, tem técnico que vai estar em missão, não vai estar disponível no dia da audiência, ou não pode estar disponível naquele momento. Então, são questões que vivem repetindo ao longo da defesa, sim, né? E eu acho que, e como eu disse, né, como é uma coisa, como o uso da arbitragem de justiça é novo e a evolução sendo muito rápida, eu acho que tem problemas práticos que a gente não enfrentou ainda, né? Acho que a gente vai ter que se debruçar ainda conforme os processos avancem, conforme novas questões forem aparecendo no âmbito da arbitragem. Então, assim, eu acho que ainda tem muitos problemas que a gente nem consegue vislumbrar ainda, André, do que pode acontecer com relação a gente está falando das agências reguladoras, mas das agências reguladoras da administração como um todo, eu acho que tem coisas que a gente nem sabe que vai vir pela frente. É isso aí, é uma constante evolução, né? Resolve um problema e logo depois surgem os outros. Mas acredito que vocês estão conseguindo resolver bem, porque a atuação nas arbitragens tem sido muito bom, tem sido muito elogiado pelas pessoas que atuam em arbitragem. Bom, agora eu queria fazer uma pergunta para a Adriana, voltando um pouquinho para o começo, né? Que é sobre o uso da cláusula compromissória. Em que momento tem essa discussão? A Procuradoria é envolvida, assim, em que momento numa estruturação de um projeto e na elaboração da minuta de um contrato é que se decide utilizar a arbitragem como meio de solução de disputas naquele determinado contrato? Isso faz alguma diferença no processo licitatório? Qual que é a impressão de vocês? Cristina, voltando para o começo, né, como foi a sua pergunta, a gente, antes de falar de arbitragem, tem que falar de um contexto de desestatização. Começou lá na década de 90. E, nesse contexto, assim, é uma agenda central em qualquer governo, que é a atração de investidores. Investimentos privados, sejam eles nacionais ou estrangeiros. E, dentro desse contexto, a arbitragem ela tem um papel importantíssimo, porque ela mitiga eventual reatividade de alguns investidores, principalmente estrangeiros, de investir num país onde tem, como qualquer outro lugar do mundo, um sistema judiciário próprio, que é aparentemente muito complexo e demanda uma curva de aprendizado e de confiança que leva tempo. Então, a arbitragem já é um ambiente de operacionalidade de conhecimento comum. Esses players, esses investidores, eles sabem como atuar nas câmaras internacionais de arbitragem. Dá uma segurança jurídica e mitiga eventual reatividade. Nesse sentido, a gente tem muito claro assim 3 ondas de estímulo à utilização da arbitragem no contexto de direito público. A primeira dele foi a previsão lá em 97 para os setores de petróleo e telecom, sendo inclusive obrigatório para o setor de petróleo. Depois de alguns anos de um certo amadurecimento, a gente expandiu isso para o setor de transportes. Só agora, em 2015, teve a alteração da Lei 9307, de 96, para prever a possibilidade de arbitragem pelo poder público de uma forma mais geral. Então, esse é um processo em construção. Eu acho que ele vem em decorrência dessa necessidade de participação do investidor privado. Hoje em dia, a relação do Estado brasileiro com o privado ele não é uma relação dicotômica, ele é uma relação de parceria. E nessa parceria, eu acredito que o Instituto da Arbitragem ele é uma sinalização muito positiva, porque traz esse conforto de se estar executando um contrato que eventualmente pode ser questionado em um ambiente conhecido. Por isso, assim, nós não só como Procuradoria, mas como governo, eu brinco que a Advocacia Geral da União, a Procuradoria Geral Federal, ela por muito tempo ela simplesmente defendeu aquela política pública. Hoje em dia nós já estamos num nível de amadurecimento que nós pretendemos não só defender a política pública, mas viabilizar a política pública. E para viabilizar a política pública, nós precisamos desses parceiros. O Instituto da Arbitragem ele cabe como uma luva, porque ele de fato atrai esses investimentos, ainda não tem nenhum estudo academicamente sólido
do percentual desse investimento, mas ele é uma onda global e que nós temos estimulado enquanto governo. Essa é uma agenda central, eu acredito, de qualquer governo, estabelecer essas parcerias em âmbito global. Então, assim, só para ficar claro, a orientação geral é o uso da arbitragem nesses contratos, não tem uma discussão caso a caso. A orientação é usar a arbitragem em todos os contratos relacionados à infraestrutura de concessão, parceria público-privada. Como qualquer contrato e qualquer novo modelo, nós até por representarmos o interesse público de toda a sociedade, temos que agir com as cautelas necessárias. Então, a gente tem algumas experiências, também um ponto a ser abordado é uma necessária mudança de cultura, não só da administração, que passa a atuar com a possibilidade de arbitragem, mas também do próprio modelo de arbitragem, que agora tem um player novo e absolutamente relevante, e que tem algumas limitações por representar o poder público. Então, assim, a ideia, e nós temos essa pretensão, é que essa equipe nacional de arbitragem ela cresça, ela foi concebida para isso. O decreto de 1º de janeiro de 2023, quando cria essa consultoria federal de regulação econômica, ela dá essa sinalização desse cuidado diferenciado para esse setor. Toda forma de composição extrajudicial ela está em voga, ela está em crescimento, isso é uma realidade. Agora, esse crescimento ele tem que ser feito com certa maturidade, porque a gente trabalha com direito indisponível e com concessão de serviço público. Então, estamos calibrando, o cenário é absolutamente favorável, tem trazido uma pacificação com os resultados, são respostas mais rápidas, as partes ficam mais satisfeitas, mas a gente tem que fazer com cuidado, calibrando os resultados, justamente para que esse modelo ele seja sólido e venha para ficar. Legal, bem interessante entender como é que isso funciona na administração e saber também que essa é um caminho que a administração está seguindo, o caminho da arbitragem, que é um caminho que está progredindo, né? A direção é no sentido de ampliar, né? É bacana ouvir isso. E eu acho que você tem total razão, Adriana, quando você diz que isso é importante para o parceiro privado, né? Essa discussão talvez seja difícil de quantificar matematicamente, né? Quanto, né? E às vezes a pergunta, eu acho que às vezes a pergunta é feita de uma maneira sim ou não, que não é bem a pergunta, né? Então, assim, muitas vezes faz a pergunta assim, o parceiro passou a aceitar investir por causa da cláusula compromissória? A pergunta não é essa, né? A pergunta é que quanto é que isso reduziu o risco do parceiro privado? E se isso reduziu o risco do parceiro privado, quanto é que ele aceita investir mais naquele projeto, né? Porque é isso, né? Assim, no fundo, assim, dificilmente a gente vai achar alguém dizendo assim, eu só participo se tiver arbitragem. Mas a gente vai achar muita gente dizendo assim, puxa, com a arbitragem reduziu o meu risco, eu consigo investir mais, ou enfim, de uma maneira diferente e tal. Então isso é bem interessante mesmo. Acho que a administração assim, brasileira, né, ao contrário do que existe em outros países, mostra uma maturidade danada a esse respeito. Deixa eu avançar um pouquinho no nosso papo aqui e perguntar para vocês uma pergunta óbvia, que é o seguinte: como que a administração escolhe os árbitros, né? Como que no nome das agências reguladoras é feita a escolha dos árbitros? Tem algum procedimento interno para que isso seja feito? Vocês gostam de falar com o árbitro antes, entrevistar o árbitro, né? Há guias internacionais, né? Por exemplo, do CIARB, né? A Cristina é uma membro do CIARB, que orientam, né, como fazer entrevistas. Enfim, como é que vocês fazem na hora de escolher o árbitro? Bom, André, costumo dizer que a arbitragem vale quanto vale o árbitro, né? Esse brocardo aí do setor, da comunidade aí, e realmente é um momento muito delicado, né? Um dos momentos mais importantes da construção desse contencioso é a indicação do árbitro, né? Que ele seja aceito. Eu acho, e a escolha do árbitro para a administração pública tem elementos mais de dificuldade adicional,
a gente precisa fundamentar, né? A gente precisa fundamentar as nossas decisões, né? Ou seja, a gente precisa não só tomar essa decisão, mas como dizer por quê, né? A gente não só... Então, assim, é claro que a reputação do árbitro, ela conta muito, né? Mas assim, a gente tem que conseguir colocar e explicar por que aquele árbitro está sendo escolhido para aquele contencioso, né? Existem procedimentos internos, sim, mas assim, eles não são muito rígidos, tá, André? Eles ainda são muito abertos, né? Mas que permitem, que são orientados para a gente, para estudar como a arbitragem ela surge. A gente está falando aqui das agências reguladoras, né? Em contratos de concessão de serviço público, em que normalmente já tem um relacionamento entre a agência e a concessionária, e a gente já conhece mais ou menos qual que é a questão a ser enfrentada ali, a escolha do árbitro parte justamente do conflito que existe. Ou seja, qual que é o problema enfrentado naquele caso, né? Aí, dependendo do problema enfrentado naquele caso, a gente vai orientar a nossa busca para um perfil X, né? É uma questão mais voltada a direito público mesmo, né? Então, aí eu já vou ocasionar assim, não, isso daqui é uma questão mais de interpretação contratual, né? Que a gente consegue delimitar uma questão mais de interpretação de contratos. Então, é um outro perfil que complementa, que vai orientar a nossa busca, né? Então, a gente parte disso, né? A parte o que a gente acha que vai ser alegado, porque normalmente até hoje as agências são requeridas, né? A gente está sempre na parte que responde, né? Nunca na parte que pede, mas assim, então a gente já parte desse cálculo, um cálculo estratégico difícil, muitas reuniões, muita discussão, muito estudo, né? A partir do que a gente acha que vai ser alegado do outro lado, para entender qual o perfil que seria mais adequado para conhecer e julgar aquele caso, né? Então, é nesse esforço muito difícil, né, muito complicado, que é vocacionado. Sim, a administração usa a entrevista como ferramenta, né? A gente tem conhecimento das orientações da CIARB, e a gente as entrevistas que a gente conduziu, né, que são conduzidas normalmente, seguem essas orientações, né? E também a gente as orientações da IBA também a gente está atento na hora de escolher, na hora de indicar, na hora de aceitar ou não aceitar um árbitro também, a gente está atento a essas orientações internacionais, né, que são bons orientativos, né, porque não existe nada positivado, então a gente utiliza essas orientações como fundamentação da nossa decisão. E essas entrevistas são boas, né? Assim, adianta algumas informações que a gente vai ter mais à frente, né? Que a gente teria apenas depois, né? Mais à frente no momento da indicação. Então, a gente utiliza alguns procedimentos internos, a gente justifica as decisões, né? A gente tem que ter essa obrigação de justificar, e a gente utiliza, assim, essas ferramentas que são normalmente utilizadas também pela parte privada, como essas entrevistas, e a utilização dessas orientações internacionais também. Muito bom. Flávio, continuando com você, tá? Uma preocupação, assim, uma crítica que existe no mundo da arbitragem, especialmente nas arbitragens de investimento, é que alguns árbitros renomados, eles acabam ficando conhecidos por julgarem mais favoravelmente aos estados, né? E outros que ficam conhecidos por julgarem mais favoravelmente os investidores privados, o que acaba criando, então, certos grupos de árbitros a favor dos estados e os a favor do setor privado, né? E isso acaba gerando ali quase que uma reserva de mercado para alguns profissionais. Você acha que é possível acontecer isso no mercado de arbitragem com a administração pública no Brasil? E se for, como evitar isso? Cristina, eu acho que é possível que isso ocorra também nesse mercado, né, de indicação de árbitros envolvendo a administração pública. Para mim, pessoalmente, não é muito claro ainda, né? Se tem um grupinho X,
né, um grupo de profissionais, outro grupo Y de profissionais. Para mim, assim, eu não consigo enxergar que isso já tenha acontecido, né, dentro da administração. Eu acho que hoje ainda não consegue ter essa visão tão clara quanto existe dessa crítica das arbitragens de investimento, né? É possível que aconteça? Acredito, é possível, mas assim, e como evitar isso, né? A única forma de evitar é aumentar o número de arbitralistas, né, de árbitros que tenham esse conhecimento, essa familiaridade com o direito público. Acho que, infelizmente, assim, eu não tenho muito o que... E a administração, a gente, né, da Procuradoria, a gente tem feito essa busca, né? A gente tem tentado ampliar essa busca, né, de profissionais que tenham esse conhecimento, essa vivência com a administração pública. Eu acho que a única forma de evitar isso, né, evitar essa formação de grupos muito fechados, é que os próprios profissionais, né, os próprios árbitros, né, os advogados, árbitras, passem a se preocupar, a ter esse conhecimento também, a colocar esse conhecimento na sua carteira, né, que eu acho que expande e evita essa formação desses grupos muito bem definidos. Legal, obrigado, Flávio. Acho que a sua resposta foi precisa, é isso mesmo. Deixa eu agora fazer uma pergunta para a Adriana. E, Adriana, assim, a minha pergunta tem muito a ver com a razão pela qual a gente criou esse programa, né? A razão pela qual a gente criou esse programa é para ouvir os clientes a respeito de arbitragem, para que eles digam o que eles gostam na arbitragem, e aí, portanto, a comunidade saiba e possa continuar fazendo igual, repetindo, mas também para eles dizerem o que eles não gostam, né? Porque é sabendo que não está dando certo que a gente consegue consertar, né? Se a gente botar para debaixo do tapete, a gente nunca vai melhorar, porque não sabe o que está de ruim. Então, algumas decisões judiciais acenderam uma luz amarela na arbitragem, algumas decisões judiciais contrárias, né? O judiciário sempre foi muito favorável à arbitragem, e mais recentemente teve umas decisões um pouco controvertidas. Na minha opinião, em parte por problemas de arbitragem, em parte por um certo desconhecimento do judiciário. Tem culpa dos dois, né, no meu ponto de vista. Mas, na sua opinião, quais são as principais críticas que você enxerga na arbitragem e que eventualmente podem servir para a comunidade repensar e tentar melhorar o Instituto? Bem, crítica eu não tenho nenhuma, né? Quem sou eu? Eu acho que é um sistema em evolução, mas como eu disse anteriormente, a gente está passando por um processo de uma mudança cultural. Com o crescimento da utilização da arbitragem pelo poder público, a gente tem que lidar num aparente dilema, por exemplo, da confidencialidade e do dever de transparência inerente às atividades públicas. Então, o que a gente busca é buscar um equilíbrio, uma constante evolução. Eu brinco que eu quero contaminar a arbitragem com boas práticas. E eu tenho alguns exemplos aqui. Por exemplo, a transparência ela é possível ser alcançada sem violar a confidencialidade. A própria CCI está fazendo isso, ela publica algumas decisões garantindo o anonimato, e isso tem sido, acho que, uma prática muito saudável. Uma outra questão, assim, com a ampliação, a universalização, digamos, da utilização da arbitragem, é imperioso que nós tenhamos mais representatividade na arbitragem, seja em relação aos árbitros, aos assistentes técnicos. A gente faz essas mudanças no tribunal, tem tido um movimento muito forte no CNJ para que tenha uma maior representatividade de gênero, de raça, em relação à orientação sexual. Por que isso não pode acontecer também no âmbito da arbitragem? Então, eu acho que a ideia é justamente pelo poder público representar toda a sociedade, que a gente possa contaminar a arbitragem com um olhar mais abrangente em relação ao desenho e à representatividade da sociedade. Não estou nem falando do Brasil, estou falando em nível global, e como eu falei, assim, um dos objetivos da Agenda 2030 da ONU para um desenvolvimento sustentável é ter instituições sólidas mais plurais. E quando você tem mais representatividade, um instrumento que às vezes gera uma desconfiança, ele tem mais aceitação social.
A gente tem que justificar para a sociedade por que contratos envolvendo montas bilionárias, eles estão sendo tratados de uma forma diferenciada, sem ser pelo judiciário tradicional. Então, eu acredito que, dando transparência, sem violar os princípios básicos da arbitragem, tendo mais representatividade, a gente consegue se aproximar à Agenda 2030, que trata justamente de um desenvolvimento sustentável, e, com isso, gerar mais aderência. Entendeu? A ODS 16, ela fala que... Olha o objetivo, vou até ler aqui. Paz, justiça e instituições sólidas para promover sociedades pacíficas, proporcionar acesso à justiça, construir instituições fortes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Se a arbitragem está institucionalizada dentro da administração pública, com causas compromissórias até legalmente obrigatórias, como no caso do petróleo, e agora com uma possibilidade ampla para todo mundo a partir de 2015, a gente tem que ser contaminado com essa troca de culturas, e eu acredito que a transparência é uma forma de responsabilidade com a coisa pública, e a representatividade, ela traz um valor em si da inclusão, né? E aí, por exemplo, dentro da nossa esfera aqui, a ENARB, com o NEA, que é a arbitragem da União, propriamente dito, da administração direta, a gente lançou recentemente um projeto ASG, dentro da arbitragem. E a arbitragem por elas. Foi lançado um livro recentemente, só com artigos publicados por mulheres da Advocacia Pública Federal que trabalham com arbitragem. Então, respondendo a pergunta, André Luiz, não é uma crítica propriamente dito, mas a consciência de que o modelo, da forma como ele está, ele vai ter que sofrer algumas alterações e evoluções naturais necessárias para poder abarcar outros atores. Obrigado, Adriana. Acho que faz total sentido essa preocupação com a diversidade, né, em todos os níveis. E, bom, falando de diversidade, deixa eu fazer uma pergunta para o Flávio, que é o seguinte. Um problema muito conhecido, Flávio, das empresas privadas e que tem gerado alguma reclamação é o pequeno... certa concentração muito grande de arbitragens em poucas pessoas. E aí cria problemas de disponibilidade, conflito de interesses, alguns até reclamando da qualidade das decisões. Alguns árbitros brasileiros com 45, 60 casos, né? O que assim é inimaginável fora do Brasil, né? Você nunca vai achar um árbitro com 40 casos em Nova York, Londres, Paris, isso nunca vai acontecer. Agora, os árbitros também, eu acho que com certa razão, dizem o seguinte: olha, se eu tenho 45, 50 casos, é porque me nomearam, né? Então, assim, a parte decidiu me nomear. Então, a pergunta é o seguinte: a administração vê essa concentração de casos como um problema? Se sim, como a administração pode contribuir para esse problema, se é que é um problema? André, se fosse 40, 50, 60 arbitragens, né? O árbitro tem uma vara, né? Vai formando quase uma vara já, na atuação já, né? A gente, na atuação das arbitragens, a gente enfrenta esse problema, assim. E até hoje, a gente não tem uma opinião, assim, muito fechada se é um problema, que a gente tenha que, de alguma forma, contornar ou agir para contornar ou não. Mas é um fator que a gente leva em consideração, sim, né? Como a gente mencionou das entrevistas, né? A primeira pergunta que a gente faz para o árbitro, né? A gente tem essa controvérsia, ou para o candidata para atuar, para pertencer, para formar o tribunal arbitral. A gente tem essa controvérsia, o senhor ou a senhora tem disponibilidade para isso? E a gente confia, né? Se falar, tenho disponibilidade. Não tem, a gente já recebeu nessas entrevistas assim, não tem disponibilidade, e beleza, né? E tá tudo bem. Então a gente toma isso como um dado num conjunto de outros dados para a tomada de decisão, né, nesse momento, tá? Então, eu
tendo a me alinhar nessa linha de raciocínio, né? Se um árbitro tem 40 arbitragens, é porque nomearam ele. E no nosso contexto, na nossa experiência, né, mesmo árbitros com elevado número de arbitragens têm prestado um bom serviço, vamos dizer assim, tem tocado as arbitragens, os casos andam rápido, então assim, a gente ainda não nos deparou com esse problema por conta disso, né? Entendeu? Assim, tem a questão da disponibilidade, mas que é lá no começo, né? E a gente, como eu mencionei anteriormente, a gente tem tentado ampliar a buscas por profissionais, né, por perfis para atuar como árbitras e árbitros das causas da administração pública federal. A gente tem essa preocupação, né? Mas a gente ainda nunca nunca tivemos um problema de falta de rigor ou falta de uma condução efetiva por alegada grande número de casos dos árbitros. Mas não deixa de ser um fator que a gente leva em consideração na hora de escolher. Acho que da nossa experiência, esse ponto específico está nessa situação. Não é um problema determinante, não é algo que veda da gente tomar algumas decisões ou que a gente vai combater. Assim, o árbitro tem mais de 10, 15 arbitragens, não vamos aceitar que ele atue numa arbitragem da administração. A gente não chegou nesse ponto ainda, né? Mas é um fator que a gente leva em consideração, sim. Falando de um outro problema que o setor da arbitragem tem enfrentado, eu pergunto aqui para a Adriana, né? Esse outro problema é a questão do dever de revelação do árbitro, né? Muito tem se discutido, tem decisões, nós temos recentes decisões do Poder Judiciário, algumas um pouco controvertidas, mas que focam nesse assunto, e também tem se dado muita publicidade a essas decisões, às vezes até mais do que elas propriamente representam dentro do universo da arbitragem, mas é fato que o dever de revelação ele está aí em pauta, né? Se deve ser mais restrito, mais amplo, enfim. Como que a administração pública enfrenta isso? Eu sei que existem até alguns formulários específicos, né, que a administração pública formula para os árbitros indicados, mas, assim, qual a visão de vocês? Como ele deve ser enfrentado? Se ele deve ser mais amplo, mais limitado? E também se as instituições arbitrais e os próprios árbitros devem ser mais firmes diante das impugnações frívolas, né? Até assim, por exemplo, às vezes o árbitro é impugnado injustamente ou sem muito fundamento, mas ele acaba renunciando, porque ele não quer enfrentar aquela questão. Vocês acham que o árbitro deve ficar mesmo, ele deve permanecer, deve aguardar um comitê de impugnação se manifestar, ou até para o bem da eficiência, para a rapidez do procedimento, já sair e ver se a parte indica outro? Cristina, eu acho essa pergunta excelente, porque ela é bem representativa daquilo que eu venho falando, dessa necessidade de evolução dos modelos, de adequação a algo que seja funcional para o poder público também. No poder público, a gente tem a obrigação de fundamentar todas as nossas decisões, elas têm que ser devidamente fundamentadas. Então, para aceitar ou para excluir algum árbitro, a gente tem que justificar o porquê. E aí, nesse sentido, eu posso falar aqui especificamente em relação à ENARB, que é a atuação da administração indireta federal, as agências, que a gente decidiu, e eu acho que tem funcionado bem, de atuar de forma preventiva. Então, nós somos assim, muito criteriosos em relação às perguntas. Elas são de todos os níveis, de ordem comercial, profissional, pessoal, buscando identificar preventivamente qualquer comportamento do árbitro, ou, enfim, qualquer associação ou histórico que possa prejudicar a imparcialidade. E eu acho que isso tem sido um fato de sucesso, porque, igual eu fiz referência à questão da publicidade com anonimato, neste caso, a gente viu que, por exemplo, a própria Câncer CBC,
ela tem feito um questionário padrão, robusto também. Eu acredito que esses questionários padrões, assim, abarcando todos os detalhes, é um tempo que a gente pode gastar no início, que nesse momento de transformação pode até ser visto pelos parceiros privados como excesso de burocracia da administração, uma coisa rígida que não se justifica, excesso de formalidade, mas que no final das contas, depois ela dá uma sustentabilidade, uma legitimidade melhor para o procedimento arbitral. E aí, já respondendo a sua pergunta, eu acho que se começa a se entrar numa disputa que o árbitro é ou não digamos, suspeito em relação àquele processo, se deveria ou não ter havido a revelação de algum fato relevante, a gente vai cair na lógica do processo tradicional, onde eu fico brincando, em vez de a gente sair do curso principal do Rio e começa a abrir muito igarapé. Eu acho que isso fragiliza o sistema de arbitragem. Então, assim, na minha opinião pessoal, a partir de um momento de desconforto em relação a isso pelo próprio árbitro, porque é óbvio que isso não pode ser manipulado pela outra parte que quer afastar aquele árbitro e começa a buscar pelo em ovo e criar um desconforto. A ideia não é essa. A ideia é que haja um acordo de vontades, assim, é deliberado a utilização da arbitragem dentro dos modelos da arbitragem. Mas se o próprio árbitro ele se sentir desconforto e achar que ele tem que impugnar e estabelecer um contraditório próprio para justificar a manutenção dele ali, na minha opinião, eu acho que ela, de certa forma, ela vai se desvirtuando do seu intuito original, que é simplificar e focar nas questões técnicas. Mas eu acho assim que o nosso trabalho, apesar de, num primeiro momento, ter tido alguma resistência pelo excesso de detalhamento e que talvez tenha se colado a pecha de uma equipe burocratizada, hoje em dia ele já conseguiu se justificar, e eu acho que esse trabalho preventivo ele justamente visa evitar eventual surpresa no desenvolver da arbitragem. Porque é muito difícil que surja algo posteriormente que não tenha sido respondido já no questionário absolutamente detalhado da ENARB e que tem sido utilizado agora também por outras câmaras como questionário padrão, não nos moldes do nosso, mas com as devidas adaptações. Legal, obrigado, Adriana. Assim, eu acho que se é um momento para ter alguma burocracia na arbitragem, de fato é o momento de escolher o árbitro, né? Quanto mais pergunta, melhor. Quanto mais todo mundo souber tudo a aquele respeito, melhor. Como você falou, evita surpresa no futuro. Flávio, uma pergunta para você. Outra reclamação que tem surgido nos últimos anos é quanto à demora nas arbitragens, né? Uma das maiores vantagens da arbitragem é a rápida duração das arbitragens, né? Se você pensar no judiciário brasileiro com todos esses níveis, esses graus de jurisdição, um caso às vezes demora mais de 10 anos para ser julgado. Então a arbitragem sempre se vendeu com uma saída muito mais rápida, o que atraiu, né, não tanto partes privadas em conflitos com partes privadas, mas também em relações jurídicas, eventuais conflitos com a administração. Recentemente tem se dito que tem demorado mais do que deveria e tem se dito que a culpa é da perícia. Assim, na visão de vocês, a prova pericial é o calcanhar de Aquiles da arbitragem no momento? André, se a gente pensar na arbitragem como uma solução rápida, né, pensando só que é uma solução mais rápida que o Poder Judiciário, eu diria que sim, que a perícia é sim o calcanhar de Aquiles, né? Só que eu acho que nessa avaliação, né, de calcanhar de Aquiles ou não, defeito ou não, a gente tem que olhar outras. A arbitragem ela é rápida porque não tem recurso, porque ela tem a sua cadência, ela tem o seu tempo de maturação, né? Então, assim, ela acontece num ritmo, a meu ver, adequado para a solução dessas controvérsias. Aí, controvérsias com a administração pública são normalmente bem complexas e grandes, né, e extensas, então elas tomam muito tempo, sim. Mas não estou dizendo isso para dizer que a utilização das perícias na arbitragem não seja problemática, porque acho que elas têm sido, sim. Elas têm apresentado problemas, não como um todo, mas elas têm apresentado, não integralmente, mas elas têm apresentado alguns problemas que têm nos chamado a atenção, e a gente, a administração pública, tem chamado a atenção
da comunidade, das câmaras, discutido isso. Muitos colegas participam de força-tarefa, de discussão, para tentar melhorar, tentar aprimorar a utilização desse instituto, né, de aprimoração das perícias em arbitragens. Né. Realmente, a gente tem arbitragens que estão se estendendo por anos, né, por muitos anos, por conta de arbitragem. Por conta de perícia, digo. Isso é verdade, isso está acontecendo, e a gente está atento a isso, tem chamado a atenção, e a gente tem chamado a atenção de todos. Né? A gente brinca também, comenta, né, que se a gente tem um universo de profissionais como árbitros e árbitras restrito, né, no Brasil, né, o mercado de peritos, né, que seja profissionais habilitados, empresas e profissionais habilitados a atuar como peritos dos tribunais arbitrais é mais restrito ainda, né? Então você tem todo um problema de checagem de conflito de interesse que acaba sendo até mais difícil com os profissionais de perícia do que com os próprios árbitros e árbitras dos tribunais arbitrais. É muito, isso a gente tem preparado, né? E assim, infelizmente, não tem muito que a administração possa fazer, né, com relação a isso, porque a gente não vai abrir mão de um profissional imparcial para elaborar laudos periciais nas arbitragens em que a gente é parte. Né? A gente não vai abrir mão disso. Então, assim, a gente não tem muito o que fazer. E tem outros pontos mais específicos ainda que dizem respeito à atuação dos próprios tribunais arbitrais, que é a relação entre árbitros e peritos, né? E uma coisa que a gente que tem nos chamado a atenção, a gente tem alertado, quanto mais aberto, quanto mais um escopo for cada vez maior da perícia que vai ser realizada, mais vai demorar, mais vai ser custoso, e talvez menos seja proveitoso para o julgamento, né? Que a gente tem defendido, né, é que as perícias aconteçam sob a condução próxima do tribunal arbitral, que deveria delimitar de forma mais específica e mais focada a produção dessas provas. Né? E isso tem sido a nossa questão com a utilização das perícias, que a gente tem alertado em todos os momentos que a gente tem essa oportunidade. Esse é mais um momento que a gente tem para onde utilizar para chamar a atenção dessa questão, né, que tem sim conduzido uma certa demora, uma certa dificuldade no andamento dos processos arbitrais que vão para essa fase em que o tribunal vê a necessidade de uma produção de perícia. Né? Tem sido sim. Continuando nesse tema das perícias, eu queria perguntar para a Adriana como que vocês tratam a questão de assistente técnico, né? Porque se tem a perícia, a gente ainda tem, né, o costume no Brasil, principalmente, de ter o perito do tribunal arbitral e as partes participando com os seus assistentes técnicos, e às vezes até desde o começo do processo, né, para ajudar já desde o início na elaboração da defesa. Vocês têm usado pessoal técnico das agências reguladoras ou tem alguma contratação também de técnicos para essa finalidade? Essa é uma dificuldade que está na mesa, a gente tem estudado bastante sobre isso, porque temos aqueles dois modelos de assistentes técnicos, né? O tradicional do contencioso, onde cada parte tem o seu assistente técnico, e você estabelece um contencioso em cada um daqueles argumentos técnicos. E tem o modelo da common law, onde o assistente ele é do juízo, ele produz aquela técnica para poder ajudar a formar a opinião no caso do árbitro. Aqui no Brasil, a gente tem visto que tem prevalecido o primeiro modelo, o que tem trazido até uma demora na resolução dos processos arbitrais, não nos moldes do processo judiciário, que a gente sabe que um processo judiciário no Brasil ele demora bastante, mas, enfim, tem trazido alguns percalços que eu acredito poderiam ser evitados, no sentido de você estabelecer aquele contraditório ponto a cada ponto. Então, a gente está estudando aqui no âmbito da Procuradoria-Geral Federal, ainda não temos um posicionamento consolidado, mas a gente tem se debruçado com bastante cuidado
em relação à viabilidade ou à não viabilidade da contratação de assistentes técnicos externos ao corpo funcional. Porque, assim, já foi identificada a necessidade, mas como isso seria necessário, assim, como isso seria possível, ou se a gente tem que fazer uma readaptação do corpo técnico que hoje existe. Porque os assistentes técnicos, assim, servidores das autarquias, no caso as agências, eles, óbvio, estão carentes de autonomia, porque às vezes é uma construção e um posicionamento técnico de toda aquela agência, e não daquele servidor específico, ele não poderia contrariar, porque lá dentro do executivo tem uma questão de hierarquia. Ele necessariamente tem um perfil, porque o perfil da arbitragem ele é um perfil muito mais voltado para o mercado, muito mais dinâmico, ele requer agilidade, engajamento. O próprio regime jurídico de horas do servidor público federal, o pessoal brinca aqui que até quando tem uns procedimentos assim mais intensos, é até uma forma de emagrecer, né? Porque você fica 24 horas ali envolvido naquela dinâmica e se desconecta do mundo. Isso, para o serviço público tradicional, ele não se encaixa, ele não encontra abrigo. Então, assim, o perfil ele precisa ser adaptado, e aí a pergunta é, a gente consegue fazer essa adaptação para poder atender uma demanda de arbitragem, ou a gente vai buscar a construção de modelos jurídicos, se é que é possível, de contratação de agentes externos. Mas, assim, o que eu posso dizer é que a gente está refletindo bastante cuidado em relação a esse ponto, e que a questão já está sendo analisada. Bacana, legal, obrigado, Adriana. Eu vou continuar com você para outra pergunta que causou um burburinho assim na comunidade arbitral brasileira, né? Saiu uma matéria no Valor Econômico dizendo que a arbitragem rendeu 222,5 bilhões de reais para a União Federal entre ganhos e perdas evitadas. Bem, vocês acham... Oi. Diga. Oi, tá me ouvindo? Oi. Uhum. Qual a opinião de vocês em relação a esse resultado? Teria sido diferente se fosse no judiciário? Qual a principal diferença que vocês notaram? Bem, eu acho assim, que o que a gente tem que ter como premissa de tudo é que o poder público ele quer fazer com que o contrato firmado seja cumprido. Essa é a intenção. A gente é ruim para o poder público quando ele faz um processo licitatório, uma contratação, uma concessão, e é fadado ao insucesso. Você tem que ou reconhecer que aquilo não funcionou, ou iniciar novamente com um custo natural, que poderia ter sido evitado. Então, a ideia é sempre que a gente possa cumprir esse contrato. E, como eu disse, assim, desde a época da desestatização, essa nossa atuação junto com as concessionárias, o privado ele é visto como um parceiro. A gente tem que rever essa questão o Estado brasileiro com aquela supremacia em função do interesse público. A partir do momento que o Estado ele é chamado para garantir vários outros serviços, ele fica num tamanho gigantesco, ele não consegue atuar sozinho. Isso a gente tem em milhões de áreas, assim, desde a saúde, em parceria com as Santas Casas, os SEBAS, até as concessões de infraestrutura, petróleo, telecom, enfim. Agora, esse processo em relação a eventual julgamento e risco, seja ele no campo da arbitragem, seja ele no judiciário, ele tem passado por transformações. Cito aqui, em 2018, teve uma alteração na LINDB, e ela prevê que qualquer decisão na esfera administrativa, controladora ou judicial deve considerar as práticas da decisão, as consequências práticas dessa decisão. Então, se antigamente a gente tinha aquela imagem da justiça, a justiça é cega, com a balança, e como é que o direito é posto e como é o dever ser, hoje em dia não. É um direito conectado com a realidade, qual a consequência prática daquela decisão. Cito exemplo, saiu em vários jornais, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele contratou um super economista que está ali ao lado do gabinete dele, que ele faz avaliação de impacto econômico das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Isso, hoje em dia, é uma determinação legal. Agora, por óbvio, é uma mudança de cultura, o judiciário brasileiro ele é tradicional, ele está passando
por várias alterações, acredito, para melhorar, seja na questão da repercussão geral, do representativo de controvérsia, para a gente ter uma uniformidade nos julgamentos no território nacional, seja na questão da representatividade de ocupação de vagas em tribunais por pessoas do gênero feminino, mas eu acho que o que acontece na arbitragem e o que acontece no judiciário, cada um com suas peculiaridades, eles estão indo para o mesmo caminho. Não tem um benefício próprio do Estado brasileiro para dizer que uma arbitragem rendeu 225 milhões. Na verdade, esses são modelos decisórios que têm se modernizado e que têm sido adotados sempre olhando a consequência prática da decisão. Ou seja, com a prioridade da avaliação técnica. E quando a gente fala de avaliação técnica, é ciência, assim, a gente está conseguindo dar uma previsibilidade nos efeitos. Então, não acredito que tenha uma dicotomia nisso. A diferença da arbitragem é que tem a vantagem dela ser rápido, dela não ter recurso. Enfim, ela é um sistema que é conhecido pelo mercado internacional, como eu disse anteriormente. Agora, em relação ao processo em si, de ter uma decisão técnica que você possa ponderar, avaliar e decidir com base nos resultados, isso é comum a qualquer sistema que o poder público tenha interesse ou faça parte. Ótimo. Deixa eu emendar aqui uma pergunta para o Flávio sobre um aspecto que se tornou polêmico, eu acho, mais recentemente, que é o seguinte: existem várias arbitragens envolvendo as agências reguladoras que estão suspensas, né? As arbitragens estão aguardando o desenrolar de um procedimento de composição junto ao Tribunal de Contas da União. Parece que é uma nova secretaria, né, encarregada disso, junto ao TCU. Qual é a expectativa em relação a esses processos? Assim, os procuradores das agências, eles participam desses procedimentos? Como fica a relação entre a defesa apresentada nas arbitragens e os argumentos utilizados nesses procedimentos junto ao TCU? Flávio, para você essa pergunta, Flávio, te botar em nossa justa aí. Perguntinha fácil, né, André? Então, a gente tá acompanhando, sim, né, essas questões, né, relacionadas à nova secretaria que você mencionou, né, eles chamam de procedimento de solução consensual, né, no Tribunal de Contas da União. É verdade, algumas arbitragens que envolvem as agências reguladoras estão suspensas, aguardando o deslinde lá, o desfecho das negociações lá. Mas antes de responder você, eu acho que assim, antes de responder especificamente, muitos dos casos que foram levados ao TCU, que estão discutindo lá, às vezes envolvem outras questões que não estão propriamente na arbitragem. Tá? Então, a arbitragem acaba sendo levada de arrasto, mas que não é o objeto central, ou pelo menos não é o objeto único da negociação que está acontecendo lá. Você tem contextos regulatórios distintos, né, dependendo de cada setor. Cada setor apresenta as suas peculiaridades, né? Então, você tem casos em que tem sim que a controvérsia que está na arbitragem é a controvérsia que está lá sendo discutida na mesa lá da Secretaria de Consenso. E você tem outros casos em que a arbitragem é mais um dos pontos que estão sendo discutidos, né? É difícil traçar expectativas reais, né? Alguma coisa que vai acontecer. Acredito que haverá alguns acordos, acho que tem casos que serão cabíveis, tem casos que não serão cabíveis. Difícil fazer essa avaliação agora, André, né, com relação ao sucesso ou insucesso das negociações que acontecem no TCU. A relação da defesa, a atuação dos procuradores, ela varia também, dependendo do contexto. A gente tem alguns, aí vai depender de caso a caso, né? E sem mencionar os casos específicos, tem casos que os procuradores que atuaram nas defesas da arbitragem estão lá sentados na mesa negociando a solução. Tem casos que não, tem casos que é uma outra equipe assume a frente dessa negociação junto ao TCU. Então a gente não vê
Então, a gente fala isso por quê? A gente não vê um casamento perfeito, sabe? Entre o que está sendo discutido nas arbitragens e tudo que está sendo discutido no TCU. Então, varia da situação. Né? Tem casos que sim, tem casos que os elementos discutidos na arbitragem estão sendo discutidos no TCU, tem casos que não, né? Que os argumentos discutidos nos procedimentos arbitrais são deixados de lado e vão partir para um outro tipo de consideração, para um outro tipo de ordem, né? Um outro tipo de cogitação, queria dizer. Então, e acho que também é uma ferramenta muito nova que ainda os resultados estão para ser avaliados, estão para surgirem os resultados, né? Para ver o que vai ser o resultado disso, para depois a gente conseguir fazer uma avaliação honesta, uma avaliação séria sobre o resultado desse ferramenta. Como tentativa de solução de controvérsia, eu vejo como válido, porque fazendo um paralelo entre partes privadas, né, eu acho que nada impede que as partes queiram tentar uma autocomposição no curso da arbitragem, né, mas como envolve contextos separados, contextos distintos, né, dependendo do caso, essas questões elas não ficam mais complexas ainda, né? Por isso que eu mencionei, né? Você não só arbitragem, mas arbitragem mais algumas coisas estão sendo discutidas. Então às vezes lá você tem questões ainda tão complexas quanto as discutidas na arbitragem que estão tentando postas na mesa da negociação. Né? É isso, André. É bem interessante isso. Eu acho até normal a equipe dos procuradores que atua nas arbitragens não participar desse processo mesmo consensual, porque, em geral, quem está na linha de frente de uma arbitragem, no papel de advogado, é como no contencioso, né? Você, muitas vezes, já você está tão convencido da sua tese, você não quer abrir mão, mesmo que em favor de um acordo. Então, é bom ter essa separação de equipe para ter acho que até assim, para existir mesmo uma possibilidade maior de sair uma negociação, um acordo com outra parte. Mas, Adriana, agora uma pergunta para você. O André trouxe essa notícia de que todas essas ações que já foram julgadas favoravelmente à União, né, à Administração Pública Federal. Existem ações anulatórias em curso ou que estão sendo propostas perante a administração, ou a administração já entrou com alguma ação anulatória de alguma decisão arbitral? Cristina, a gente teve notícia de algumas iniciativas, né, movidas por entes federados em relação a decisões arbitrais, mas o entendimento da Procuradoria-Geral Federal é que a gente só deve usar a ação anulatória de maneira absolutamente extraordinária. Eu até brinquei aqui e falei, não, gente, entrar com anulatória depois de uma decisão arbitral é ganhar no tapetão, né? Então, a gente não quer, assim, de forma alguma, fragilizar o instrumento, e se a ideia da utilização do procedimento arbitral é justamente atrair investidores, parceiros privados, investidores estrangeiros, eu acho que isso iria absolutamente de encontro com a intenção e a utilidade da arbitragem no cenário de concessões públicas. Então, assim, dos 20 procedimentos que a PGF acompanhou, apenas em 2 casos, em 2 hipóteses, nós entramos com ações anulatórias. Uma delas já teve uma decisão parcial, e ela dizia que aquela matéria ela se referia à disponibilidade, como é que é? Direito patrimonial indisponível, desculpa, que tem um óbice na Lei Geral da Arbitragem, né? Então, é uma questão objetiva, a gente não está discutindo o critério técnico, o julgamento em si, mas, assim, o âmbito de incidência da arbitragem em relação àquela temática. Como dizia respeito a algo associado à Agência Nacional de Petróleo, onde existe a obrigatoriedade da utilização da cláusula compromissória, se quis levar para a arbitragem aquele tema, mas ele não dizia respeito a direito patrimonial disponível, então não poderia ser objeto de arbitragem. Isso a gente ficou bem tranquilo, inclusive
já teve decisão parcial favorável a gente. E uma outra é um caso muito sensível, assim, que é excepcionalíssimo, que envolve fraude. Teve uma investigação, a gente apurou e foi identificado que, de fato, teve fraude, e eu acho que, nesse caso, uma ação anulatória, na realidade, ela reforça o instrumento, ela dá mais legitimidade. Diz que, olha, vai ser feito dentro das regras próprias, mas dentro de um sistema normativo, democrático, que tem uma base legal que seja minimamente justa. Então, assim, esses são os dois únicos casos em que a administração pública federal indireta, no caso das agências, usou o Instituto da Ação Anulatória. A orientação é que ele seja usado de forma absolutamente excepcional, sob pena de frustrar o próprio recurso da utilização da arbitragem nos contratos de concessão. A parte privada, ela tem proposto ação anulatória contra decisões nas quais ela se viu vencida? Não, felizmente, assim, nos nossos 20 casos, isso ainda não aconteceu, espero que continue assim. Bom, mostra a qualidade da decisão, né, também, acho bom. Bom, Flávio, indo para você agora, um tema bem sensível também, que envolve a questão da aplicação do direito brasileiro e da sede da arbitragem, né, porque a lei fala que tem que ser aplicado, né, o direito brasileiro, e tem-se por comum que a sede da arbitragem seja sempre no Brasil. O que você acha dessas limitações? Isso acaba sendo uma limitação na hora de escrever a cláusula de arbitragem e, eventualmente, chamar um investidor estrangeiro? Ou então, assim, a gente sabe que já teve situações concretas onde foi discutido, por exemplo, o caso do contrato das compras de vacina da Pfizer, que tinha lei sede em Nova York. Como que vocês acabam tratando desse tema aí no âmbito da Procuradoria? Cristina, esse tema, ele ainda não apareceu com muita força para a gente, sabe? Porque do nosso recorte aqui que estou falando, das agências reguladoras, né, contratos de concessão de serviço público, então a nossa prática e a nossa vivência ainda está muito envolvida nesse contexto doméstico, nessa prática doméstica. Assim. Embora a gente saiba que há entidades com cláusulas, com compromissos arbitrais que envolvem direito estrangeiro, envolvem até sede fora do Brasil, né? O caso da Pfizer é um caso extremo, né? Que é totalmente justificado, né? Você aceitar, acho que naquele contexto, um compromisso arbitral que prevê a sede fora, uma legislação fora, porque era uma questão de sobrevivência absoluta, né? Mas considerando a nossa experiência, assim, a nossa vivência como administração pública, eu acho que não vejo assim, como uma coisa negativa, né? A adoção de arbitragens com sede no estrangeiro, com legislação estrangeira, mas tudo dependeria dessa avaliação do motivo, né, e da necessidade dessa adoção dessa forma de resolução de controvérsias. Porque se a gente tem um contrato, né, de concessão, rodovia, aeroporto é aqui, né, segue a resolução da ANAC, as regras da ANAC, ou da NTT, as pessoas que usam isso estão aqui, né, os consumidores estão aqui, a gente não vê muito contexto, muita necessidade, assim, até motivo para que seja utilizada a lei estrangeira ou que a arbitragem tenha sede fora do país, né? A gente não pensa como justificar essa decisão. Mas em outros contextos, né, em outras necessidades, eu não veria como algo tão prejudicial assim para a administração pública ter a sede fora, ou a utilização da legislação fora, mas tudo dependendo da necessidade do contexto em que o contrato que contém esse compromisso arbitral esteja envolvido, né, da necessidade da administração pública. Então, mas assim, por curiosidade, porque, salvo engano, tem alguns contratos
de agências reguladoras federais que tem a possibilidade de, porque ela tem ali no compromisso arbitral, ela tem a previsão de utilização de tais e tais e tais instituições arbitrais, e algumas delas estrangeiras, de Londres, salvo engano, de Estocolmo também. Já teve algum caso concreto onde foi escolhida uma Câmara no exterior? Que eu também acho que, assim, se você está tratando de um aeroporto no Brasil, sob regras da ANAC, fica um pouco difícil, mas existe essa previsão. Já teve alguma utilização de sede no exterior? Assim, no nosso recorte aqui da nossa área de competência, Cristina, né, das entidades, de autarquias, fundações, institutos, agências reguladoras, a gente ainda não tem nenhum caso que tenha sido estabelecido um contencioso com sede no estrangeiro. A gente não é do nosso conhecimento essa utilização, ainda não foi utilizado. Então, assim, a gente ainda não passamos por esse teste de fogo de utilização de uma arbitragem com sede no estrangeiro, com direito internacional, com direito estrangeiro, porque ainda não houve essa necessidade, ainda não nos vimos face a face essa situação. Obrigado, Flávio. Seria um desafio interessante, né? E a gente olha para os países que têm arbitragem de investimento e alguns deles, a própria Procuradoria, a própria AGU faz a defesa nas arbitragens de investimento, e tem outros que contratam escritórios externos para fazer a defesa. A gente não tem arbitragem de investimento no Brasil, mas, enfim, uma arbitragem que a administração se envolvesse com direito aplicável estrangeiro e sede no exterior, talvez apresentasse para a administração mesmo desafio, né? Quem vai fazer, né? A gente toca a gente contrata externo, enfim, seria um negócio interessante de ver acontecendo na prática. Deixa eu aproveitar e fazer uma outra pergunta para a Adriana, que é o seguinte, e fazendo aqui a minha última pergunta, não sei se a Cris quer fazer alguma outra depois, enfim, se ela quiser, ela fica obviamente à vontade, mas, Adriana, quais lições foram aprendidas por vocês em relação à condução dos procedimentos arbitrais que vocês podem dividir? Quem tem experiência na arbitragem, mas não conhecem essa atuação da administração, ou que não tem tanta experiência assim, o que vocês aprenderam que vocês podem dividir com a gente para as pessoas aprenderem agora com vocês? Nossa, que responsabilidade. Então, acho que tem sido uma experiência muito positiva. O papel do Estado brasileiro, ele tem que, de fato, evoluir. Como é que ele se coloca, não naquela questão de passiva de proteção do patrimônio. A gente tem que crescer, tem que colocar política pública na rua, tem que entregar serviço, e para isso nós precisamos de muitos parceiros, precisamos de investimentos privados, nacionais, internacionais. E então é a necessidade de estar em constante evolução e aprendizado, sempre entendendo que nós estamos aqui representando o interesse público, mas o interesse público de uma forma mais moderna, com inovação, usando as melhores referências nacionais e internacionais. E são alguns desafios, como eu disse, é uma mudança de cultura, tem algumas questões, alguns princípios, por representarmos o poder público, que nós não podemos prescindir, sejam eles assim práticas associadas ao desenvolvimento sustentável, a princípios consagrados como da transparência, da necessidade da fundamentação. Então, eu acho que é um espaço e um processo de amadurecimento mútuo, tanto público quanto privado. E aí eu queria ressaltar aqui, agradecer o parte a parte, porque eu acho que espaços como esse, essa troca de ideias, de conversa, de poder colocar as expectativas num ambiente de construção conjunta, é muito salutar. E eu acho que enriquece esse processo e acelera, porque a gente está podendo conversar de forma franca, trazendo aqui as dificuldades com uma boa vontade de ouvir, de aprender, de explicar e de buscar, principalmente, soluções em comum. Então, eu acho que é isso. É um processo de amadurecimento recíproco que está em andamento e indo muito bem.
Bom, obrigado. Cris, você tem mais alguma pergunta que você queira fazer? Não, eu acho que a gente já abordou bastante, né? Já exploramos bastante aqui os convidados e eu fiquei bem impressionada. A gente sempre fica feliz de ver a administração pública atuando bem com tanta eficiência. Bom, eu também não tenho mais nenhuma pergunta, também compartilho da impressão da Cris, também achei que as respostas foram muito esclarecedoras e mais do que isso, né, acho que as respostas mostram uma mentalidade bastante moderna em relação à administração, né, não só no trato com a arbitragem, mas também, acho que como a Adriana destacou na última resposta dela, no que significa, né, atender o interesse público, né? Acho que houve uma mudança de mentalidade nos últimos, digamos, 10, 15 anos do que é atender o interesse público, que eu acho que está dável a todo mundo, né? Bom, eu então vou encerrar a nossa entrevista agradecendo ao tempo de vocês, a toda a preparação que a gente fez, né, discutindo as perguntas, os temas, enfim, o tempo que isso tomou. Todo mundo é ocupado, então agradeço bastante pela dedicação. Agradecer a Cris por ter feito a dobradinha comigo na entrevista. Agradecer ao canal Arbitragem, que acreditou nessa ideia e vem promovendo esse evento e muitos outros há muito tempo. Agradecer, obviamente, aos patrocinadores, a JusMundi e JustConnect e ao CoEmmanuel. E deixar, talvez, convidar vocês, primeiro a Cris, depois o Flávio, depois a Adriana, para, de repente, deixar uma última mensagem para quem está vendo. Bom, André, eu queria agradecer aqui, né, essa oportunidade. Você sabe que eu também fui da administração pública, me dediquei à arbitragem lá e agora me dedico à arbitragem fora. E eu, como eu disse antes, eu sempre fico muito feliz de ver a administração pública atuando de forma eficiente, de forma para atender o interesse público. Isso é sempre uma satisfação muito grande, e eu te agradeço mais uma vez a oportunidade de participar, de fazer essa dobradinha com você nesse programa tão legal. Obrigada. Também é um prazer esclarecer, né, para quem vai nos assistir depois, como a administração pública faz, né, porque, como você disse no começo, às vezes parece uma caixa preta, né, não consegue entender direito a sopa de letrinhas, o que é o que. Eu acho que é um dever nosso de transparência esclarecer ao público como que a gente trabalha, quais as nossas preocupações. E finalizando, agradecendo de novo você, André, a Cristina, o canal Arbitragem, a própria Adriana, Didi aqui. Obrigado. André, Cristina, eu queria agradecer o compartilhamento desse tempo e dessas ideias que a gente teve a oportunidade de trocar. Eu ainda sou uma neófita na arbitragem, estou aprendendo, e para mim é uma honra, é uma oportunidade poder compartilhar ideias, pensamentos com duas pessoas que são referência em arbitragem no Brasil. Já tenho acompanhado há algum tempo alguns trabalhos dos senhores, e de fato eu acho que a administração pública ela tem muito a aprender com a experiência já mais antiga da iniciativa privada. Então, tudo que a gente tiver para poder compartilhar, receber e alinhar, eu acho que vai ser revertido em um ganha-ganha, na melhora do bem comum. E eu espero ter contribuído, representando aqui as agências, Poder Público Federal, no que se refere à administração indireta, e a ideia é que a gente possa, com segurança jurídica, com transparência, avançar nesse modelo que eu acredito que ele veio para ficar e que ele vai crescer bastante nos anos que se seguem em a passos largos. Então, obrigado e espero encontrá-los outras vezes com bastante frequência. Obrigado, gente. Tchau, tchau.